Olá, boa noite. Uma ótima noite. Eduardo Borgo, vereador do município de Bauru, advogado criminalista e jornalista, comentarista da Rádio Alviverde Brasil. E uma notícia excelente. Né? Os ditadores, né? O mecanismo, achou que eles estavam acima de tudo, achou que eles poderiam comandar o mundo. Mas começaram aí as pauladas americanas. Saiu a lista das pessoas que perderam os vistos, tá? Não vão mais entrar nos Estados Unidos. E tá aqui a lista. Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, André Rodrigues, Fábio Schor, Delegado da Polícia Federal, Ricardo Lewandowski e Rodrigo Pacheco. Ó, gostoso prender velhinha, né? Gostoso prender o tiozinho lá da Algodão Doce, deixar a senhorinha lá com 40 quilos na cadeia. O pessoal tava curtindo, né? Achando bacana toda essa maldade. Só que não vai parar por aí, tá? Eu tive que listar algumas coisas aqui. Esses caras foram pra cima do Trump, dos Estados Unidos. Então, bom, tem a lei Magnitsky, tá? Por enquanto foi só o visto. E outra coisa, não é só para esses ditadores. A família, os familiares, acabou, tá? Estados Unidos e outra. Quando saem essas sanções para dos Estados Unidos, normalmente a Europa acompanha. Vai sair a aplicação da lei Magnitsky também, tá? A lei Magnitsky, daquele contador russo que denunciou um esquema de corrupção na Rússia que mataram ele na cadeia. Eles estão querendo fazer com o presidente Bolsonaro aqui no Brasil, né? Como o presidente Bolsonaro disse, estão querendo prendê-lo e matá-lo. Mataram o Sergei Magnitsky na Rússia. Houve uma denúncia, instituições, organizações de direitos humanos denunciando, e foi criada a lei Magnitsky nos Estados Unidos. Por essa lei, tá? Nós estamos falando isso aí faz tempo, né? Tem uns idiotas que ficam assim, tic-tac, né? Enfim, parabéns ao jornalista Paulo Figueiredo. Na verdade, o primeiro que cogitou essa lei, essa aplicação dessa lei, foi o professor Olavo Carvalho. Tá? E o Paulo Figueiredo, recentemente, não faz algum tempo já, mas enfim, Paulo Figueiredo que trouxe que essa lei seria aplicada, e várias pessoas, não, é tic-tac, isso aí não vai acontecer, mas enfim, acontecerá, tá? Pela lei Magnitsky, as pessoas que têm patrimônio nos Estados Unidos, esse patrimônio fica bloqueado, tá? Dinheiro no banco, acabou. Imóveis, tudo bloqueado. Só que existem as sanções secundárias, tá? Quem negociar com essas pessoas também é aplicada a lei Magnitsky. E levando em consideração que não só os ditadores serão penalizados com essa lei, mas os seus familiares também. Aí tem gente que fala assim, Borgo, mas aqui no Brasil, os ditadores vão deixar o dinheiro aqui no banco, mas o banco não pode negociar com eles, porque podem sofrer ações secundárias. Tá? E o sistema mundial econômico, ele funciona pelo sistema SWIFT, que é de controle americano. Então um banco, por exemplo, o Banco do Brasil, tá? Se negociar, se transacionar, se não respeitar essa lei Magnitsky aplicada ao cliente dele, o banco pode ser sancionado e ele perde as transações SWIFT. E aí quebra o banco, né? Porque como é que faz transações internacionais? E outra coisa, o banco privado, por exemplo, qual acionista que vai ficar nesse banco? E tem outra. Essa lei Magnitsky também é aplicada não só aos ditadores, mas aos seus familiares. E nós temos vários familiares que são advogados, né? Que ganham, na verdade, ali, imagina, honorários de milhões e milhões e milhões, porque tem ações no Supremo Tribunal Federal. Enfim, em breve, os Estados Unidos irão aplicar a lei Magnitsky. Outra situação também que está para acontecer nos Estados Unidos. A USAID, aquela agência que trabalhava em parceria com a CIA, né? E interferia, inclusive teve uma parceria com o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, eles que criaram o termo desinformação. Né? Vocês ouviram bastante falar nesse termo, né? Desinformação faz parte de um sistema internacional de manipulação, de controle da democracia. 3 funcionários dessa agência, da USAID, eles se declararam culpados nos Estados Unidos. E eles vão fazer a colaboração premiada, eles vão delatar. Será que a autoridade brasileira envolvida nesse esquema internacional da USAID? Lá a casa caiu. Provavelmente, se tiver alguém aqui também relacionado. Outra situação, Hugo Carvajal. O Carvajal, general da inteligência do Hugo Chávez, que também está preso e se declarou culpado nos Estados Unidos. E agora, mais aí uma semana, 2, ele vai fazer a colaboração premiada e entregar às autoridades da América Latina que receberam dinheiro do narcotráfico. Né? Caso Felipe Martins. Felipe Martins foi forjada a entrada dele nos Estados Unidos, onde usaram até um passaporte dele que tinha sido roubado. O nome dele foi registrado nos Estados Unidos como Felipe Martins e o nome dele, na verdade, é Felipe Martins. E detalhe, a autoridade da imigração dos Estados Unidos que fraudou essa entrada do Felipe Martins, ela já confessou que tem um parente no Brasil. Essa autoridade americana ela é brasileira, naturalizada americana. E ela já declarou que tem um parente aqui no Brasil. Dr. Jeffrey Schickini deu uma entrevista pra gente lá na Rádio Alviverde, na semana passada, aonde Jeffrey Schickini é advogado do Felipe Martins, aonde ele disse que essa autoridade é americana, o primo dela é brasileiro, e é uma autoridade também no Brasil, que inclusive está por dentro dos processos aí do golpe, né? Golpe não dado pelo Bolsonaro, né? E aí o Marcos Duval, ele disse também na Alviverde, essa semana, que essa autoridade brasileira, que é primo da autoridade americana que forjou a entrada do Felipe Martins, seriam um dos assessores do ministro Alexandre de Moraes. Será que é verdade? Se for verdade, foi uma declaração de um senador. Estou aqui reportando o que o senador denunciou. Se for verdade, isso aí é gravíssimo. Por quê? Porque o Felipe Martins ficou preso 6 meses. Chegou a ficar na solitária por 10 dias. E o embasamento da prisão do Felipe Martins foi a possível entrada dele nos Estados Unidos, que já está comprovado que ele não entrou. Vai estourar também. Os Estados Unidos aplicou multa, tarifas, né, uma tarifação, de 50% sobre as importações de produtos brasileiros e disse que se houver reciprocidade,
será, se o Brasil aplicar, por exemplo, também 50%, ele dobra a meta. Tá? Então, a cada tarifação que o Brasil aplicar, os Estados Unidos aplicam a tarifação de 50% mais a tarifação do Brasil. Nesse sentido, a OTAN também sugeriu que pode aplicar tarifações de 100% ao Brasil por estar praticando negociações com a Rússia. Inclusive, não descartam penalizar o Brasil pelas mortes na Ucrânia. Surge agora também nas redes sociais, em alguns meios de comunicação, que existe a possibilidade, tá, da aplicação de sanções como o corte do sistema GPS no Brasil. O Brasil não tem satélite, ele depende dos Estados Unidos para acionar o GPS. Então surge aqui a informação que os Estados Unidos podem cancelar a disponibilização do GPS no Brasil, além do bloqueio, né, de satélites no Brasil. Também está sendo estudada a possibilidade nos Estados Unidos de fechamento, sanções militares, de fechamento do espaço aéreo americano para aeronaves brasileiras. Então, quer dizer, o Brasil vai ter que escolher. Tá? Nós, brasileiros, nós teremos que escolher se nós queremos ficar do lado da democracia, cumprindo a Constituição Federal, ou se nós queremos uma ditadura implementada no Brasil, e aí ficar do lado do Irã, da China, da Venezuela, da Nicarágua. É óbvio que é muito triste o que está acontecendo. É muito triste. Mas, por outro lado, eu vejo por um lado bom. Porque pela primeira vez na história do Brasil, nós temos a possibilidade de limpar esse país. Porque todo o mal está exposto. O câncer está exposto. Essas pessoas estão mostrando a cara. Nós estamos vendo tanto aqueles que se dizem de direita e estão se omitindo, quanto os ditadores que estão mostrando a cara. O que fizeram com o presidente Bolsonaro hoje foi de uma maldade, chegando ao ponto de proibi-lo de conversar com seus filhos, de conversar com o Eduardo Bolsonaro, com o Carlos Bolsonaro. Sabe? Foi para humilhar, foi para sacanear mesmo, para bater, para esculachar o presidente Bolsonaro. Eu fico em dúvida se é uma psicopatia, se é uma doença, ou se realmente esses ditadores chegaram num ponto, talvez pelo envolvimento de pessoas perigosas no mundo, tá? Isso não é coisa só do Brasil, mas talvez um envolvimento com organizações externas, talvez chegando no ponto que eles não tenham mais como recuar. O que fizeram foi muito grave. Tá? Só que o que acontece? Compraram uma briga, o Lula, nessa bravata dele, né? Porque a esquerda derreteu, acabou a esquerda. Tá? O povo brasileiro acordou. Tá? O povo brasileiro entendeu. Óbvio que existe uma parcela de imbecis que ainda apoia, né, essa esquerda. Uma grande parcela que mama nas tetas do governo e uma parcela ali de ramelentos que foram criados com aquela ideia do comunismo. Né? Enfim. Mas o povo brasileiro mesmo, a grande massa brasileira, acordou. E o Lula não tinha possibilidade nenhuma de ganhar a eleição em 2026. Tá? O que vem em todas as pesquisas é que o presidente Bolsonaro, ou alguém indicado pelo presidente Bolsonaro, iria ganhar as eleições. E aí o Lula enxerga nessa manobra, né, de querer brigar contra os Estados Unidos. Eu vinha denunciando isso aqui na Rádio Ouro Verde, e eles estavam criando uma narrativa do nós contra eles, né, contra o imperialismo econômico dos Estados Unidos, tal. Por quê? Foi a chance que o Lula encontrou de ter ali pelo menos uma possibilidade de crescer um pouco nas pesquisas e disputar a eleição do ano que vem. Só que aí ele perdeu a mão, porque aí ele começou a atacar, a fazer acusações pesadíssimas contra o presidente americano. Vejam, a China não está enfrentando os Estados Unidos. A Índia, né? O Lula jogou lá nos BRICS, que queria uma moeda para combater a moeda americana, que queria enfrentar os americanos e tal. A Índia recuou. E o Trump já deixou bem claro que quem estiver nos BRICS negociando essa história de moeda para combater o dólar, né, que será penalizado. E o Brasil, né, o pária internacional do Lula, o descondenado, ele viu nessa situação a chance de tentar unir o povo brasileiro visando o resultado das eleições do ano que vem. E aí o mecanismo começou a trabalhar ali uma tentativa de, se não for o Lula, vamos tentar jogar com o Tarcísio. Mas o Tarcísio está recuando. O Tarcísio acordou e hoje, inclusive, fez uma manifestação muito profunda, muito forte, de apoio ao presidente Bolsonaro. Tá? Não que o Tarcísio seja uma pessoa má, mas ele tem pessoas péssimas do lado dele, um deles é o Kassab, que faz parte do mecanismo ali, junto com o Temer, enfim. E o Tarcísio acabou acordando, ainda bem. Tá? É um ótimo governador e será um ótimo governador reeleito, tá, no estado de São Paulo, mas não é um candidato antissistema. O que nós precisamos nesse momento, mais do que nunca, são candidatos, em especial é um candidato, que é o presidente Bolsonaro, antissistema. Nós temos todas as ferramentas nas mãos para limpar esse país. Hoje eu disse na rádio, ontem eu disse também, que se nós, eu tenho 48 anos de idade, eu acompanho política desde os meus 16 anos de idade, se nós não conseguirmos limpar o Brasil dessa corja, se nós não conseguirmos limpar realmente, eu tenho muita esperança, porque agora o grosso começou a entrar. Mas se a gente não conseguir limpar o país, para nós, pelo menos para os nossos filhos, para as nossas crianças, não tem alternativa. Desistir não é alternativa. Você vai falar assim, eu vou desistir, tá? Desistiu, mas e aí? E aí? Então nós temos que lutar pelos nossos filhos. Nós temos que mudar essa geração. E nós temos tudo nas mãos. Eles virão para cima novamente, eles vão aumentar a posse, não tem mais recuo. Um passo para trás para esse povo é cadeia. Porque um passo para trás vai ficar ali cravado os crimes que foram cometidos. E foram muitos crimes, muitos. O mecanismo virá para cima de liderança de direito. Não descarte que venham para cima de mim, do Vitório, da rádio, assim como estão indo atrás de outros deputados, senadores, enfim. O presidente Bolsonaro deixou bem claro que se a população escolher ali metade do Congresso Nacional, Bolsonaro muda esse país. E com o apoio agora dos Estados Unidos, a gente não tem dúvida que nós vamos limpar o país desses ditadores. Tá aqui, para quem dizia que era tic-tac, que não viria, eu acompanho, como eu digo na rádio, acompanho bastante o Paulo Figueiredo, e o Paulo vem falando já há muito tempo da possibilidade dessas sanções. E aqui vai o meu abraço ao grande Duda, Eduardo Bolsonaro,
está lá se sacrificando, está lá lutando, enfrentando o mecanismo, longe do seu pai, agora proibido até de falar por telefone com o pai. Quer dizer, o pai que está cerceado da liberdade pode ser preso, assassinado na cadeia, e o Eduardo proibido de falar com o pai. Olha, é de uma maldade. Mas vamos lá, vamos dizer a lista aqui de novo de quem perdeu o visto e acabou, viu? Não volta mais. Alexandre de Moraes. Isso é extensivo para os familiares, tá? Não é só para. Não tem cassação de visto só para essas pessoas. Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Carmen Lúcia, né, Carminha, dos 203 ditadorizinhos, né? 203, que coisa, né? Censura até sexta-feira, até segunda-feira, né, Carmen Lúcia? Já foi pra Disney, Carmen? Não? Foi? Beleza. Eu não fui, né? Mas eu, por enquanto, posso ir. Até enquanto o Xandão estiver no poder, eu acredito que não vai demorar muito. Carmen Lúcia Dias Toffoli, o amigo do meu pai. Cristiano Zanin, o advogado do descondenado. Flávio Dino, o terrivelmente comunista. Paulo Gonet, hein? Acabou de entrar, né? Acabou de entrar, Paulo Gonet. O ex-sócio do Gilmar Mendes. André Rodrigues, da Polícia Federal. Fábio Schor, delegado da Polícia Federal. Fábio Schor. Doutor Fábio Schor. Ele estava nos Estados Unidos quando o Felipe Martins teve o visto dele fraudado lá, não, né? Será? Ricardo Lewandowski e Rodrigo Pacheco. Pacheco, você achou que ia escapar dessa, né? Não deu certo. Mas enfim, as pessoas que acabei de citar junto com seus familiares perderam o visto e não vão entrar mais nos Estados Unidos. Só que não é só isso, né? Porque as pessoas podem falar assim, mas simples, eles não vão nos Estados Unidos, vão para Portugal. Só que Portugal, o partido Chega, também está investigando. E quando os Estados Unidos aplicam sanções, a tendência é se estender também para países da Europa. Então, provavelmente, em breve nós teremos também novidades na Europa. E detalhe, meu amigo Sérgio Tavares, o português, lembra do português? Eu ajudei ele lá no aeroporto, em São Paulo, quando ele, assim como Jason Miller, né, ele foi cerceado de sua liberdade. Eu fui advogado do Sérgio Tavares na Polícia Federal, quando queriam prendê-lo, né, forçando ele nessa linha. Lembra do Gilmar Mendes? Gilmar Mendes, ele disse que o pessoal da Lava Jato que eram pervertidos, que eles forçavam as pessoas com prisão para conseguir delações, né? Então, na cabeça do Gilmar Mendes, quem força um cidadão a delatar sob pena de prisão é um pervertido. Pois é, seguraram lá o Sérgio Tavares sob pena de prisão para ele responder algumas perguntas na Polícia Federal. Coisa de pervertido, né? Conforme o Gilmar Mendes disse. Nós estávamos em São Paulo, eu fui lá como advogado do Sérgio e, graças a Deus, conseguimos tirá-lo da Polícia Federal e ele não foi preso. E agora o Sérgio Tavares está fazendo um documentário onde ele vai denunciar, acho que em mais de 10 línguas, esse documentário está para sair em breve, denunciando a ditadura no Brasil. Então tem muita coisa acontecendo no Brasil. Tá? Os Estados Unidos eles não veem para brincar. É óbvio que tem a previsão da taxação para 1º de agosto, de 50% no Brasil. É ruim, claro que é ruim. É óbvio que é ruim para o país. Mas, se não for assim, como é que a gente vai limpar o Brasil desse câncer? Até quando nós vamos aguentar esse povo? E agora a ditadura passou de todos os limites. Agora eles vão atrás para prender mesmo. Mas eleição do ano que vem, vamos limpar. Não teremos nomes. Não teremos nomes. O mecanismo vai atrás de um por um para tornar inelegível. Sem contar aquele assunto proibido, né? Se a gente for entrar em assunto de urna eletrônica, essas coisas aí, não sei nem se dá tempo de vir ordem de prisão, capaz da plataforma derrubar a live. Então é uma chance que nós temos de limpar o Brasil. Nós temos uma chance muito importante. É um sonho. Tá? Eu confesso que eu estou com muita esperança. Muita esperança mesmo. Nas forças del cielo. Nas forças do céu. Esse boneco aqui, isso aqui eu ganhei lá na Argentina, na posse do Milei. Dá uma olhada aí na Argentina, a gente tá. A Argentina tá subindo que nem um foguete. El Salvador, nós somos lá também, o Vitória, nós fomos para El Salvador na posse do Bukele. Olha a cidade lá, o país do jeito que tá. Estamos em São Salvador na cidade. Mas olha o país do jeito que tá, de El Salvador. Agora, vai ter ranger de dentes, né? Óbvio. Nós teremos aí ranger de dentes. Mas é um preço que a gente tem que pagar. Não ranger de dentes nosso, né? Porque nós estamos apanhando há algum tempo já. Perseguição, prisão de inocente, fraude, farsa, enfim. Só que agora esses malucos, eles arrumaram uma briga que eles não têm como vencer. Tá? Tarifação de 50% e cassação de vistos é só o começo. Nos Estados Unidos, o Trump não viria logo com um checkmate. Então tá aí. Hoje é sexta-feira, dia 18 de julho de 2025, 11h15 da noite. Tinha que passar para vocês, porque essa penalidade dos vistos saiu agora há pouco tempo. E nem todos estão sabendo ainda, está sendo passado pela internet. Então queria agradecer aqui, ó, o Cláudio Ristel, o Wilson Tavares, Fabição, beleza? Eronita, Toninho Santos, o remédio amargo que é o bom. Mertiolate vai voltar a arder, viu, Toninho? Se a população se unir em torno, em todo o Brasil nós vencemos. O Vitor Álvaro. Então, acho que a tendência é essa. A população estava cansada de apanhar. Mas agora dá um pouquinho mais de esperança. Essa cassação desse visto, tá? Óbvio, né? O Trump mandou uma carta para o presidente Bolsonaro ontem. Hoje eles foram lá para esculachar, para humilhar o presidente Bolsonaro. Hoje veio a cassação dos vistos. E é só o começo. É só o começo. Lembra de uma fala do Alexandre de Moraes? Num tom sádico, um sarcasmo assim, tem muita multa para aplicar e muita gente para prender, e ele dava risada assim, sabe? Uma loucura, uma insanidade. 7 pessoas já morreram. 7 vítimas desse sistema. 7 assassinatos. 7 famílias destruídas. Isso, mortes diretas.
Fora as indiretas. Pessoas que, pais, mães, que morreram, que adoeceram, pessoas que estão sofrendo, pessoas doentes na cadeia, pessoas que estão próximas de morrer. E esse pessoal gostando, batendo palma. Isso é de uma maldade. É um pecado muito grande que estão fazendo. Mas eu tenho esperança que nós vamos limpar esse país. Nós vamos mudar esse país. E é um divisor de águas. Acredito que nunca na República nós tivemos a oportunidade tão grande quanto essa de acertar o nosso país. Eu vejo, eu chego em casa hoje conversando com a minha esposa, tomando algumas atitudes até, óbvio, a gente corre o risco de ser preso. E conversando com a esposa, tentando preparar a família, porque a gente não sabe a escalada, para onde vai partir a ditadura. E chega à noite, às vezes, olhando no quarto, as crianças dormindo e falando, poxa, não é possível. Eu, com 20 anos de advocacia criminal, eu deixava para atender os meus clientes, às vezes em penitenciário, quando eu tinha que fazer no parlatório atender os clientes, eu deixava para ir de sexta-feira, à tarde, porque eu saía de lá e ia tomar uma cerveja, tomar um vinho, para esquecer aquele clima de cadeia. Eu confesso que nos primeiros anos da advocacia criminal, isso me dava pânico. Mas, com o passar do tempo, eu fui ficando mais tranquilo, porque eu pensei, eu não cometo crime. Para quem é de Bauru, que está assistindo a live, que sabe a minha atuação aqui, até o hacker que hackeou lá, que espionou o Adélio, o Eduardo Bolsonaro, o Flávio, enfim. Até esse hacker ele foi contratado pelo cunhado da prefeita municipal de Bauru, né? Um oportunista, de direita não tem nada, caçadista, mas enfim. Aqui em Bauru, o cunhado da prefeita pagou o hacker para espionar alguns vereadores e um jornalista, e um desses vereadores sou eu. E não tem podre. Não tem o que pegar, porque não tem crime, não tem coisa errada. Então, com o tempo, eu fui ficando mais tranquilo, porque eu falei assim, olha, eu nunca vou vir para uma cadeia dessa, porque eu não faço coisa errada. E agora, com 48 anos de idade, sabe, me dormir preocupado, acordar preocupado, que possa vir a ser preso, porque estamos numa ditadura. Ter uma vida ilibada, uma vida correta, e correr o risco, assim como um monte que estão presos já, pessoas que morreram. Então é triste, triste. Nós vamos passar um momento muito difícil no Brasil. Difícil. Mas o remédio é amargo. A distância entre Alexandre de Moraes, entre essas autoridades aqui sancionadas, a distância deles pra gente é muito grande. Mas é a mesma distância deles pro Trump. Eu acho que é até maior. Que Deus nos abençoe. O Brasil, como o presidente Bolsonaro tem se pronunciado, é uma terra prometida. Uma terra maravilhosa, cheia de riqueza. Um povo maravilhoso, um povo de paz, um povo pacífico, uma miscigenação que traz alegria, que traz riqueza para a nossa cultura. Não é possível que ficamos reféns de uma turminha lá em Brasília. O país é muito grande, nós somos muito maior que isso. Muito maior. Esse pessoal não vai nos amedrontar e não vai nos escravizar para sempre. É hora de mudar esse país. É hora de voltarmos a termos aquela confiança que a mudança está nas nossas mãos. Força, presidente Bolsonaro. O senhor está sendo perseguido como nunca nós tivemos uma autoridade no Brasil. O senhor está sendo humilhado. Na verdade, estão tentando humilhar o senhor, né? Porque o povo de bem sabe que o senhor é um guerreiro. Um herói. E é graças ao seu trabalho, à sua coragem, à sua força, que hoje nós temos a chance de mudar o país. Até então tudo era a Rede Globo, né? Novela, futebol, Copa do Mundo, Teatro das Tesouras, né? Nós acreditávamos que o PSDB era a direita, né? Um centro-direita, e o PT e o PSOL ali era uma esquerda, e na verdade estavam tudo junto. Tanto é que o Alckmin é visto Lula. Enfim, nós acreditávamos nisso. E foi quando o presidente Bolsonaro veio e enfrentou esse sistema que trouxe a verdade e a verdade liberta. Somente a verdade liberta. Não conseguimos mudar o mundo, principalmente um país tão podre como foi o Brasil. Nós não conseguimos mudar em 3, 4, 5 anos. É muito tempo ainda. Mas eu não tenho dúvida, nós estamos no caminho certo. Nós vamos resgatar o país desses ditadores. Nós vamos limpar o país, se não por nós, pelos nossos filhos. Me parece um sonho. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Entrei nessa live agora sexta-feira, quase 11h23 da noite. Mas eu precisava passar para vocês alguns detalhes, até para que muita gente perder a esperança. Nós não podemos perder a esperança. Fé em Deus, nós vamos vencer. Forte abraço, tenham um ótimo final de semana. Orem muito pelo Brasil, por nós, pelo presidente Bolsonaro, pelo Eduardo Bolsonaro e por todos que estão lutando por um Brasil melhor. Fiquem com Deus. E ó, a seguir cenas dos próximos capítulos, né? Tem mais um monte de surpresa. Esse pessoal vai adorar. Forte abraço, com Deus.